se ninguém toca depois, como acontece às vezes, carregam e já está. Pedro, amigo, um prazer estar aqui contigo a conversar. Já não estava contigo há imenso tempo. Nós antigamente falávamos imenso, não havia tanta gente aqui no mundo da cerveja artesanal e nós falámos pelo fórum e encontrámos em festivais. Eu ia ao Porto, vinhas a Lisboa, mas pronto, é bom saber que estás bem, continuas a fazer cerveja. Hum, Esta conversa é basicamente para matar um bocadinho de saudades de estar contigo. Mas também para quem não te conhece, ficar a saber um bocadinho mais sobre o Pedro, e como é que ele está no mundo da cerveja. Nós já de facto, como eu disse, já nos conhecemos há imenso tempo. Já falámos muitas vezes como é que começou o teu interesse pelo mundo das cervejas, mas faz conta que eu não sei de nada. E portanto, para que fique registado e para quem não te conheça, de facto, começou tudo. Eu lembro que na altura o teu irmão Hugo teve um papel muito importante no teu início, certo? Sim, portanto, provavelmente o dinamizador de tudo isto acabou por ser o meu irmão, apesar de ele não estar agora ligado, nem continuar ligado a este meio, porque dedicou-se com unhas e dentes à área profissional dele, que é a engenharia, portanto, e ficou com um bichinho ali que mais tarde eu comecei a dedicar à cerveja e tal, e ele dedicou-se à profissão, à carreira dele. Entretanto, ficou com um certo bichinho e tal de desenvolver alguma produção de chocolate, e ele acabou por fazer bastantes cursos no estrangeiro e desenvolver até bastante essa parte. Nunca foi a oportunidade dele comercialmente criar um projeto que o começou até, portanto, houve alguma dificuldade burocrática, coisas ridículas mesmo, de licenciamento, que ele começou a comprar algum equipamento até, e estava para começar um projeto, mas entretanto teve uma proposta muito aliciante e foi para o estrangeiro trabalhar e ainda lá se encontra. Portanto, as coisas acabaram por correr bem, mas noutro Um cenário. mestre chocolateiro, não é? Portanto, aquilo que eu dediquei à cerveja, eu penso que ele provavelmente dedicou com muito mais empenho ao chocolate, mas seguiu a linha o fio condutor dele, que era a engenharia. Portanto, eu é que alterei aqui, mudei aqui um bocadinho a minha bússola ao longo do tempo. Portanto, Mas vocês eu os era 2 professor. começaram a fazer Sim, cerveja juntos, não é? portanto, sim, voltando um bocadinho atrás. Portanto, quando eu tinha 14 anos, por volta dessa altura, ou até um bocadinho antes, nós queríamos fazer vinho, os dois. Portanto, nós achávamos que quando estávamos no casamento, num batizado com a família, reparávamos que a malta costumava ter lá umas garrafas que era do dono da casa, que normalmente era agricultor, ou tinha um sogro ou um tio ou qualquer coisa que também era, ou que era agricultor, então bebia-se o vinho daquele familiar que produzia o vinho, e era, epá, na zona da Trofa, aquilo nunca houve assim nenhum vinho muito especial. Portanto, era vinho verde, mas eram Era do casos Vão, é, muito... era do Vão. Era. E então eu reparava, eu e ele reparávamos que com aquela idade, com 13, 14 anos, e ele com mais 6 anos, portanto ele com 19, 20, reparou que o pessoal dizia que o vinho que tinha rótulo é que era bom, portanto, porque era um vinho comercial, porque era tratado, era límpido. E então, nós entendemos que com algum rigor científico, pesquisando alguma coisa sobre a produção de vinho, porque nós ajudávamos nas vindimas e reparávamos que havia muita falta de rigor, cada pessoa que ia ajudar fazia as coisas de uma forma diferente, e parecia tudo mais uma festa do que uma produção com um rigor, com alguma organização, com um sentido também dos processos. E então
E da qualidade, já não é? com, sim, da qualidade. Então, parecia tudo uma sorte daquilo acontecer, de ser vinho. Não é? Então nós achávamos que, comercialmente as coisas funcionavam de forma diferente, havia um cuidado na colheita, havia um cuidado na vinificação, havia um cuidado depois no engarrafamento, e nós achávamos com a minha idade, e ele, provavelmente eu, a concordar com ele, não é? Porque ele era mais velho, tinha uma visão diferente das coisas, e eu provavelmente achar interessante ok, vamos tentar fazer vinho. Então temos na cabeça, vamos fazer vinho, vamos arranjar um balde de uvas, vamos fazer aqui uns 15 ou 20 litros e vamos fazer aqui um teste e mostrar que realmente o rigor, o controle vai superar a falta de controle e a falta de rigor. O que é que aconteceu? Ninguém acreditou naquilo que nós estávamos a dizer ou a querer fazer e não conseguimos arranjar uvas. Portanto, ninguém nos ofereceu um balde de uvas. E por causa disso, nós reparámos que em casa dos meus pais não tínhamos vinhas, mas tínhamos muitas macieiras. E que tínhamos, naquele ano, uma produção, portanto, fora do comum e com as maçãs aqui todas ao chão. E com aquela abundância, nós com aquelas maçãs que até estavam caídas do chão, que ainda estavam boas, conseguimos, depois de as lavar e tal, vamos transformar isto em sumo, vamos fazer cidra, porque na prática a cidra é o resultado da fermentação do sumo de maçã. Pronto. Tínhamos uma Molinex, passámos ali uma tarde a fazer Equipamentos sumo. topo de gama, portanto. Exatamente, tudo em inox e tudo. E, portanto, tínhamos uma daquelas coisas de pôr o refresco no verão, portanto, era tipo uma termos, mas grande, que devia ter para aí uns 10 ou 15 litros de capacidade. Então colocámos o sumo todo lá dentro, não coube todo lá dentro, ainda pusemos dentro de alguns garrafões, dentro de alguns baldes. Aquilo fermentou tudo, engarrafámos antes do tempo, algumas garrafas Ou seja, explodiram. antes de fazer cerveja, fizeste cidra, portanto. Sim, e portanto, aquela bebida ficou com bastante gás, ficou agradável, os adultos beberam e acharam piada, portanto, o nosso ego explodiu. Portanto, e agora temos o resultado daquilo foi, ok, somos capazes de fazer seja o que for agora, não é? Porque experimentámos fazer cidra. Isto numa era sem internet, não é? Claro. Portanto, a partir daí, depois, o que é que vamos fazer agora? Lemos num livro que era o livro dos porquê, portanto, um daqueles livros adquiridos através das seleções do Reader's Digest. Exato. Então vimos lá que a cerveja era feita com água, malte, lúpulo e levedura. E nós, com o nosso ego todo inchado, ok, temos aqui a receita, não precisamos mais nada. Está feito. Então, foi aí que começou a aventura. Eu com 14 anos, então começámos a tentar arranjar. A história é fantástica porque, de facto, hoje em dia tu vais à internet e basicamente tens milhares de receitas e milhares de vídeos e É outras tudo bastante mais informações a fácil. saber Sim. como é que tu hás de começar a fazer na tua altura, quando tu e o teu irmão, quando começaram a fazer, ou tinhas acesso a alguns livros, que mesmo assim também não era assim fácil, porque não havia livros, não havia tradução para português, não é? Livros sobre cerveja. Não. Era mesmo algo de experimentar e errar e voltar a tentar. De facto, era mesmo extremamente rudimentar, mas engraçado por outro lado, não é? Então, com 14 e o meu irmão com 20, começámos a tentar encontrar, ok, malte, vamos correr as farmácias. Onde é que tu arranjaste os ingredientes para fazer isso? A Pronto, o primeira malte. cerveja, como é que conseguiste fazer? Tentamos encontrar e chateámos muitas pessoas, portanto, não se encontrava malte em lado nenhum. Havia alguém que tinha uma noção do que é que seria, mas havia mais confusão do que outra coisa qualquer. Confundiam o malte com lúpulo. Então, quando nós perguntávamos a alguém se sabia onde é que se conseguia arranjar malte, as pessoas pensavam que nós andávamos à procura de lúpulo, porque em Vila Nova de Famalicão
chegou a haver uma grande plantação de lúpulo, em que algumas das pessoas lembravam-se de andar lá a participar na colheita. Mas era uma situação que, tipo, 30 ou 40 anos antes dessa altura, em que eu andei à procura, já não havia nada. Portanto, então, o malte, chegámos à conclusão que não conseguimos comprar, vamos produzir malte, porque parecia simples. Exato. Fazer em casa malte, não é? Que era, ok, é cevada deixada a germinar e parava-se a germinação e nós, então não temos, fazemos. E essa mentalidade continuou provavelmente até aos meus 22 anos, porque quando precisava de um amplificador ou um efeito para guitarra ou qualquer coisa, era, não existe à venda ou não tenho dinheiro, faço. Vou inventar. E algumas coisas funcionaram. O malte funcionou? O malte demorou cerca de 3 anos a perceber, 3 ou 4 anos a perceber que aquilo não estava bem maltado. Portanto, aquilo era malte cristal, porque deixámos a cevada a germinar, mas ao secar, a temperatura foi demasiado elevada e acabámos por caramelizar o interior do grão. Portanto, e isso depois explicou um pouco o porquê de... Mas foi uma boa aprendizagem, não é? Mas foi... Quer dizer, eu não fazia isto todos os dias, não é? Claro, era quando tinhas algum mas era tempo este fim de semana, ok. Depois passava um mês... Lembras qual foi a primeira cerveja, mal ou boa, não interessa, mas basicamente um estilo ou qualquer coisa que vocês conseguiram fazer e disseram, pá, isto é cerveja? Nós bebíamos muitas Judas. Ali por volta já devia ter pai 16 anos e ainda andávamos a tentar fazer alguma coisa. E entretanto, como o meu irmão já estava na universidade, portanto já devia ter para aí 22, e ele já tinha acesso à internet só ao sábado à tarde, e era num edifício fora da universidade até, portanto ele andava na FEUP. Estamos a falar há 20 então, anos, mas parece que estamos a falar há 100, não é? Ele trazia uns prints a preto e branco, porque a internet, as páginas web não eram aquilo que são hoje em dia. Claro. Portanto, era mesmo só texto. E eu comecei a aprender inglês mais cedo do que o normal, porque comecei mesmo a querer perceber o que é que lá dizia. E ainda tenho esses prints, portanto, está tudo numa capa. E na altura, comprámos algumas leveduras, lúpulo, malte não, porque ficava muito caro enviar para Portugal, e 2 livros. Portanto, foi da Grain and Hops ou qualquer coisa assim do género no Reino Unido. Portanto, ainda tenho pacotes de levedura e de lúpulo dessa altura que não foram gastos. Portanto, que tem lá o prazo de validade que era tipo de 1999 ou à volta disso. Portanto, com uma dessas leveduras, uma das cervejas que nós fizemos ficou com o mesmo sabor e aroma de uma das Judas que nós tanto bebíamos. Então nós achávamos que estávamos no caminho certo. Só que a cerveja que fazíamos nessa altura parecia uma sopa, porque nós não conseguimos filtrar, porque moíamos o malte como moinho café. Pois, fica muito Portanto... Era uma papa de aveia boa, não é? Era, e ninguém bebia aquilo. Portanto, provava-se e tal, e eram simples ensaios. De repente, portanto, eu não sei, houve aí uma transição em que já conseguíamos comprar, já conseguimos comprar malte. Entretanto, eu também compro alguns kits. Isto já devia ser, não sei, para aí que já eu com 22 anos, ou assim, já comprei alguns kits ao Fernando Gonçalves. E portanto, para aí por um período de 1 ano ou 2, deixei de produzir a tentar produzir com grão e produzi com kit. Percebi o que é que estava errado também com o grão, percebi que a fermentação corria bem quando não estava com a variável do grão e da moagem,
e depois voltei a produzir com grão, e aí de uma forma já muito simples e fácil e sem grandes segredos. Mas a tua vida, pelo menos quando eu te conheci, não era dedicada à cerveja, quer dizer, fazias cerveja, né, fazias cerveja por hobby, quando conheci já eras professor, não é? Sim, que já não me lembro quando, mas deve ter sido por altura de quando eu comecei a escrever no fórum, 2004 talvez, por aí, sim. estavas a dar aulas. Sim, 2004, 2004. Tu davas aulas Aqui de a quê? fazer as contas. Era com 23 anos, ok. Eu era professor de informática. E Tanto tu que, achavas nessa altura que era o teu futuro ou já pensavas que a cerveja ia ser o futuro? é assim, eh, eu gostava de produzir cerveja, entretanto, achava que o ensino eh, ia ser a minha carreira, mas agradava muito toda a alquimia por trás da produção de cerveja. Portanto, o calor, o frio, as temperaturas, os pHs, as massas, hum, as máquinas. Às vezes ficava contente porque as máquinas não funcionavam bem e era preciso repará-las, e porque eu sempre Arranjar. gostei da mecânica, da eletrónica, só que isso hoje em dia já não me dá prazer, porque quando avaria alguma coisa, epá, eu estou a pensar em fazer aquilo que já ando a tentar fazer há uma semana, não é em empurrar mais tarefas com a Claro, barriga, portanto, porque isto agora é um é negócio, comercial, claro, exatamente, claro. portanto, e é Mas na preciso altura dava de eficiência. prazer, não é? Na altura era um passatempo. Eu só fazia isto quando me doía uma perna ou um braço, portanto, agora é o contrário. Então tu ias ser professora, mas de repente passas a fazer cerveja. Aliás, eu lembro-me numa conversa que nós devíamos estar a ter lá no fórum que nós frequentávamos. Eu não tenho muito bem essa parte da história. Eu lembro que pronto, nós conhecíamos as duas pessoas, conhecíamos o Carlos e o Tiago Santos. Como é que ficou, como é que surgiu, digamos, a questão de poder ficar com a loja da cerveja artesanal? Como é que. Pronto, era um projeto pioneiro, o que é uma coisa impressionante, como é que eles se lembraram aquilo era Paleão, um Sor, de criar uma loja também de venda de cerveja. Havia a do Fernando, sim, aqui em Benfica, em Lisboa. Depois estes rapazes, que são duas pessoas fantásticas, lembraram-se de criar uma loja ali. Eu também fui contactando com eles e tu tiveste a oportunidade de ficar com a loja. Como é que surgiu essa oportunidade? Eu não tenho Pronto, esse link. isso basicamente começou um bocadinho antes com. Eu conheci o Thomas Merrill, portanto, Thomas Amro, um nosso alemão amigo também, de Braga, de Braga. Eu já, por acaso já não falo com ele há algum tempo, também eu, também eu. mas Que pena, mas é é verdade. um amigalhaço. E às tantas da manhã até lhe ligo só por causa Olha, liga-lhe e deste dá-lhe um lembrete, né? abraço e diz que, olha, não é que o Bruno E, é só uma questão, não tem muito tempo e às vezes para assim, de facto, manter as amizades não é por mal. e então, portanto, não sei se foi, eu penso que foi de uma pesquisa que eu fiz, que tentei entrar em contacto, porque havia alguém, encontrei nessa altura, já havia acesso à internet, já havia muita informação, não ao nível que é hoje, mas havia alguém que fazia cerveja em Braga, a cerveja artesanal. E então eu entrei em contacto com essas pessoas. Uma delas era o Thomas, que era quem na prática fazia a cerveja, e tinha um equipamento de 250 litros e fazia uma Pilsner com Bem, bem boa, bastante corpo, bem bem boa. encorpada, portanto aquilo não era para Para fazer meninos, anemia a ninguém. E tinha mais algumas cervejas também muito boas. E então acabámos por travar alguma amizade, e num período até muito inicial em que eu até participei, e nos estávamos a conhecer, eu participei numa produção que ele estava a fazer. Participei, quer dizer, estive lá a ver, não é? Porque ele é que entendia do equipamento que tinha. Apareceu lá também o Nicolas da Badia. E porque
nessa situação, não sei se ele estava interessado em comprar aquele equipamento. Eu sei é que, entretanto, houve um interesse do Thomas vender o equipamento porque tinha que o tirar do mosteiro de Montreal, e mesmo assim, quando ele publica um anúncio ou qualquer coisa assim, o Alberto, que vem a ser fundador da cerveja Sovina, portanto, o Alberto, o Arménio, Jean Rodelo, na altura, e eu, acabámos depois por ser os fundadores da cerveja Sovina. Mas isto começou porque o Alberto queria comprar tinha o sonho de criar uma microcervejeira, porque viu isso durante as viagens que fez por França, pela Bélgica e tudo isso, e tinha aquela ideia romântica que acho que é o que fascina toda a gente neste meio, portanto, mas depois o romantismo esvanece. Quando há contas para pagar, as coisas tornam-se menos românticas, de facto. É preciso manter a chama acesa. Não é? Não é fácil de e então, o que é que aconteceu? O Alberto ficou interessado no equipamento do Thomas, acho que lá se entenderam. O Thomas, nesse momento, teve um contrato, uma proposta para ir trabalhar para a China, porque ele era engenheiro têxtil. Então, ele vai para a China e então, de alguma forma, não sei quem é que criou esta situação, precisavam de alguém para operar aquele equipamento durante uns 2 ou 3 meses, até que o Alberto conseguisse produzir cerveja com aquele equipamento. Portanto, o Thomas desafiou-me para ter este papel. O Alberto também falou comigo e eu entrei tipo de peito aberto, tipo sem qualquer tipo de pretensão, tipo, ok, este vai ser giro, produzir aqui 2 ou 3 vezes e pronto, e depois eu vou à minha Quem vida. dera numa ótica romântica, não é da questão. Exatamente, a mesma ideia romântica. Entretanto, acho que eles perceberam que isto era bastante mais hardcore do que parecia. Eu também, mas eu acho que o romantismo para mim ainda durou mais tempo. e então, na prática, o Alberto propôs-me continuar a ajudá-los durante mais tempo e desafiou também o genro dele para fazer parte deste projeto. Porque ele... E a aquisição da loja da Cerveja Arsenal, então, já foi feita no âmbito foi do projeto da feita, Sofina? sim, que A é a Sofina, empresa por digamos. trás. Sovina era a marca, os 3 cervejeiros era a empresa. Portanto, a aquisição da loja acabou por ser até um desafio que eu lhes lancei, porque eu conhecia já o Carlos e o Tiago. Eu estive com o Carlos ontem até, portanto, Fixe. tenho uma ligação Boa. até bastante próxima, ainda bem, portanto, Sim, são sou ótimas pessoas. padrinho da filha da Joana, Que portanto, bom. Bom. e tens que lá voltar um dia destes, portanto, é questão de combinar. Leão. Sim, e não te vais arrepender. Não. Não. Eu já contei também para ficar de registro histórico. Aliás, posso já contar uma história. Aliás, eu pedi-te para trazeres 2 cervejas, ou as que tu quiseres, para beberes agora aqui comigo. Eu, por acaso, não estou a beber uma cerveja. Quer dizer, estou a beber uma cerveja que gosto, mas é uma cerveja que, de facto, lá está, é o romantismo versus a realidade. E o romantismo faz com que eu goste ainda bastante desta cerveja, a realidade faz com que eu perceba que esta cerveja já foi um bocadinho alterada ao longo dos anos. Eu estou a Então isso beber é inglês, não? um Ok. Encargo Witbier. Foi uma das primeiras cervejas quando eu estive na Bélgica que vi, e ela, por ser tão diferente, por ter aqueles extras tão peculiares, chocou-me muito. Chocou-me, nem sei se na altura foi num sentido positivo, verdadeiramente, por ser mesmo muito diferente. Eu depois bebi uma outra que era a Brooks Tarve Beer, e de facto eram cervejas diferentes, porque os coentros de facto, as especiarias belgas eram muito específicas, era diferente daquilo que eu estava habituado a ver, e foram 2 cervejas que também me ficaram na altura na cabeça. Mas eu lembro-me, quando nós estávamos no fórum, mesmo no início do fórum, houve uma altura que enviaste umas cervejas para nós experimentarmos, já veio por correio, enviaste para mim e para o Domingos.
E o nosso amigo Domingos tem sempre aquela vertente, tipo, não diria mercenária, porque, mas pronto, se puder fazer algum dinheiro com lá está, nós somos muito românticos, Ah, parece exato, exato, que o exato. Sim, Domingos é eu um lembro. bocadinho mais terra a terra, e ele é que tem razão nesse aspecto. E então, o Domingos começou a pensar em vender as suas cervejas quase, tipo, não digo porta a porta, mas tipo formar um clube. Então tu mandavas as cervejas e ele depois fazia aqui um clube, fazia umas vendas e pronto, e ganhava ele um dinheiro e tu ganharias o teu dinheiro com a produção. Então lembro que tu nos enviaste uma. Primeiro foi uma IPA, que foi uma das primeiras IPAs assim caseiras que eu bebi, pá, e era uma coisa extraordinária. Tu engarrafavas aquilo em 75, uma coisa mesmo brutal, tipo, uma pessoa não está habituada na cerveja caseira a apanhar aquele tipo de lúpulo, não é? Uma coisa tão fresca e tão floral e frutada. Essa que tu provaste acabou a botija de gás a meio da fervura. E tive de chatear alguém, a sério. E ficou tipo Pois. mais meia hora ali Mas ela não se numa. queixou, Não ela sei. estava bem. E depois lembro Mas que lembro-me disso, lembro-me a disso. Sim. outra foi um clone de uma Duvel, que nós, epá, pronto, lá está, na altura é como é. Ah, Mas nós ficámos sempre com dúvidas, gostávamos mais da tua ou da Duvel. E então era essa que mas- estávamos a pensar a distribuir aqui, a fazer um clube tipo secreto para poder vender às pessoas, não era legal, obviamente, fazer aquele tipo de Pá, venda, mas e agora, se foi muito gostavas engraçado. dessa, tens de provar a triple que nós estamos a fazer para a Bordal, para a cerveja Ah, é? Bordal. Que é, epá, Mas é PS ou é Bordal? é PS. É PS, PS, marca Bordal, sim, é ok. contract. Eu Mas, gosto muito do epá, pessoal da Bordal, são uns amores de pessoas também gosto muito eles deles. são, eles são os principais consumidores. Que é uma pena, É né? Lá malta está, é muito daquelas. bom. A Bordal já está aí há algum tempo, mas eles também fazem aquilo um bocadinho mais na desportiva, não é? Mas é tipo, é um grupo de pessoas que também gosto bastante e tem umas cervejas, se tiver umas cervejas de Natal e coisa que eu também gostei muito. Tem uma E, forma de estar espetacular e a gente neste. muito boa também, É. também gosto muito deles. Ahm, Queres-me dizer a cerveja que escolheste para estar aqui a beber agora connosco? Olha, eu agora estou a beber uma Equinox que teve um rebranding. Portanto, nós tínhamos os rótulos todos mal organizados e agora batizámos isto de Double Trouble. Já estamos a trabalhar com este rótulo desde o início do ano e criámos uma secção técnica e, e uma parte mesmo só de ilustração. Depois a mesma coisa aconteceu na Imperial Stout. Pronto, mantivemos a ilustração e depois a parte Mudaste foi o técnica. formato da garrafa, não é? Sim, nós estávamos a trabalhar a Steiny, a baixinha e gorda, mas há coisa de 4 anos mudámos porque o fornecedor não garantia stock. Ok. E então passámos para um fornecedor nacional. Pronto, eu a seguir vou abrir uma das nossas craios que em lata Tem lata. está espetacular. Onde é que estás a enlatar? É Canning Line que nos está a fazer o serviço Ok. e tem Da corrido muito, muito Duke, não bem. é? Sim. Isto já é um lote de 14 do 10 do 21 e está igual ao dia em que enlatamos. Está Ok, espetacular. fixe. Bom. Portanto, acho que epá, vamos continuar a trabalhar com eles. Ainda não tivemos a oportunidade de estar agora a fazer novidades e enlatar até mais cervejas, porque começámos a ter muitos parceiros, a fazer muitos eventos, e quando nós passámos a ter tipo 10, 15 parceiros a fazer eventos e a gastar aos 200, 300, 400 litros, de repente o estoque de cerveja nas cubas desaparece. Yeah. E é preciso, portanto, agosto para nós costumava ser um mês calmo, e eu pus o pessoal todo de férias e de repente Erro crasso, não é? estou a fazer cerveja, não é? Em agosto. E Estás tu tiro até às um ou tantas, né? Nós é, éramos para ter tido esta conversa a semana passada e estavas a ser cerveja às exatamente, 10 da noite, não é? exatamente. E então, epá, mas é um nice problem, porque, pronto, as coisas estão a andar para a frente, o trabalho está a acontecer, a cerveja está a sair, estamos a seguir em frente, só que isto é difícil de gerir alguma coisa que não se consegue prever.
Mas também já estamos habituados a isso. Portanto, isto assim, até sentimos que é um bocadinho uma aventura. E na vossa área passou por, pronto, e tu, eu sei, e a gente vai falar isso um bocadinho mais à frente, atrasos de equipamentos e depois agora a crise e todas essas circunstâncias que, de facto, criam obstáculos ao normal progresso de um negócio e de uma marca como a que tu criaste. Mas voltando um bocadinho atrás, tu estavas a falar depois então no processo da criação da Sovina, que também é uma história engraçada. Eu lembro de uma vez, tu mandaste-me tipo uns 10, 15 nomes. Olha, escolhe aí uns 2 ou 3 nomes destes Exatamente. 15 para, para a minha nova marca de cerveja. E eu, opá, deixa-me pensar e coisa. E pronto, lá escolhi 2 ou 3 e enviei-te. Passado algum tempo, tu contactas-me. Olha, ficou Sovina. Eu volto atrás. Pá, Pedro, mas Sovina nem estava lá naqueles que tu me enviaste. E pronto, acabou por ficar Sovina. Lembras-te porque é que ficou Sovina? Qual foi o motivo da escolha da marca? Portanto, eu naquela altura, portanto, eu fiz isto também um bocadinho com um método científico, que foi primeiro recolher ideias de nomes e depois mostrar a uma série de amigos, de amigos, e eles votarem naqueles nomes. E os mais votados acabaram por ser entrar no escrutínio. Provavelmente Sovina até não estava lá. No primeiro que me enviaste não estava. Posso dizer que não estava. Sim. E então, provavelmente foi aquele que nós, com o brainstorming que fizemos os três, percebemos que dava para contar uma história. Provavelmente essa história não foi aquela que nós imaginámos e que gostámos no momento da decisão, mas porque Sovina era aquela... A ideia inicial era alguém que... Esta cerveja é tão boa que vai tornar o fulano Sovina. Não a vai querer partilhar com ninguém. Mas se calhar não conseguiram passar bem essa história, pois não? Não, porque depois apaixonámos pelo primeiro design que foi feito para a garrafa e aquilo era tão simples que depois era contar alguma história acerca daquilo, era um bocadinho de destoar, ou então simplesmente começámos a lançar no mercado e esquecemos desta parte e começámos foi a estar ocupados a fazer cerveja. Que é o problema que eu tenho. Portanto, que Não dá para tocar 7 instrumentos, não é? Exatamente. Portanto, provavelmente foi isso. Epá, agora não sei, não sei em rigor o que é que aconteceu, mas deverá rondar aqui este cenário que eu expus. Olha, voltando um bocadinho atrás, nós sempre tínhamos a falar da loja de Sor, lá do Tiago e do Carlos. Aliás, eu lembro-me, eu tinha a ideia que conseguia fazer tipo grupos tipo como se fosse clubes locais de promoção da cerveja e andei a viajar. Aliás, como tu sabes, fui ao Porto e também lá estiveste. Hum, Criar um grupo no Porto, criar um grupo em Coimbra, criar um grupo e depois andava pelo país a estourar quilómetros a criar esses grupos. E então um dia o Tiago e o Carlos convenceram-me a ir a Coimbra. Eu estava convencido que era Coimbra. Então lá vai o Bruno para Coimbra. Mas a meio da minha viagem, eles dizem, olha, que aquilo não é Coimbra, é Sor. E eu, está bem, pronto, Sor. Ok, já é um bocadinho mais abaixo e coisa, mas não há Sor. Estou a chegar a Sor, não sei qual deles é que manda tipo uma mensagem, olha, que não é Sor, é Paleão. Eu, Paleão? Pá, lá está, como tu dizias, não havia Google Maps, não havia essas coisas, é um bocadinho mais complicado parar e perguntar às pessoas. Então, quando chego lá para Leão, aquilo é uma aldeia relativamente pequena, e estavam lá a fazer uma grande festa, eles tinham lá um pavilhão e estavam todos a experimentar cerveja. Bem, toda aquela aldeia fazia cerveja. Os velhotes, tipo, tendencialmente deviam fazer vinho, como tu também começaste. Toda aquela aldeia fazia cerveja, eles tinham posto aquela aldeia a fazer cerveja. Pronto, a única questão é que eles bebiam cerveja um bocadinho verde, aquilo a lama nem estava pronta e eles depois começavam a beber, mas pronto, o espírito foi fantástico e estavam lá a assar um porco, foi muito engraçado. Mas pronto, regressando um bocadinho a ti, houve para aí pelo meio, se bem me recordo, fizeste uma viagem à Alemanha para ainda tirares um bocadinho mais de experiência em trabalho
da cultura cervejeira alemã e de como é que eles produzem cerveja, como é que se organiza uma fábrica. Quando é que isso foi? Boa pergunta. Deverá ter sido Basicamente foste trabalhar à borla, né? Em 2008, 2009, penso eu. Eu, se for ao Picasa, provavelmente consigo encontrar fotografias e chegar lá. Mas deverá ter sido por volta disso, porque eu comecei o projeto da Sovina e quem ajudou a que eu fizesse essa viagem e esse estágio na Alemanha foi o Thomas. Portanto, na prática foi um estágio que eu fiz em Baden-Württemberg, perto de La Constância, na Alemanha, e portanto estive a produzir cerveja e a servir cerveja, e basicamente a morar ali, a dormir por cima do local em que eu trabalhava. Portanto, para aí uns 12 dias, por aí, agora já não me recordo. Portanto, foi uma experiência muito boa. Eu só tinha que trabalhar 4 dias por semana, porque havia um dia de folga. Não, eram 5 dias, sim, era o sábado, mas a sexta-feira era folga. E então, na sexta-feira, o dono daquela quinta, que era um complexo de restauração, ao mesmo ao lado da autoestrada, da Autobahn. Portanto, aquilo era Eschingen. Tinha um castelo no topo do monte, parece mesmo um cenário da Disney, e a quinta, que era do senhor lá do castelo, portanto, que deveria ser um conde ou um burguês ali local, a quinta que era da criação do gado, de tratar dos cavalos, de toda essa parte agrícola, ele adquiriu-a e desenvolveu ali um restaurante de comida típica alemã, um restaurante italiano, noutra aula. Portanto, era um edifício em U. E no fim daquele U, um bocadinho afastado, tinha um celeiro construído à moda, um bocado tipo de um celeiro americano antigo, que era um restaurante mexicano. Então, eles ao domingo de manhã tinham brunches, até para aí à 1 da tarde. Tinham um mini zoo, tinham um campo de mini golf. Então a malta parava ali e, claro, as crianças queriam beber Coca-Cola, e que era o que mais se vendia lá, Coca-Cola e Fanta. Os pais queriam beber cerveja. E havia o dia do panado, que era a quarta-feira, vinha excursões comer, era o Schnitzer Festival. E então aquilo tinha realmente movimento e eles mexiam-se muito bem. Portanto... e eram eles que produziam aquela cerveja no local para vender. Exatamente, sim. E tinha um coreto em que era tirada a cerveja no centro desse edifício em U, que era um jardim de cerveja. Tinha tiragem no interior, portanto no bar. O meu trabalho eram só aquelas 8 horas por dia, mas à noite, como não tinha televisão nem internet no quarto, eu ia para o bar continuar a trabalhar, o que para os alemães causava muita confusão, que era, epá, tu já estás a fazer horas extras, começavam-se a coçar todos. E eu tinha que explicar, não, estou aqui porque não tenho nada para fazer mesmo. E pronto, era isso que... E eles diziam, pá, mas então, olha, vai beber, não te queremos aqui a trabalhar. Mas não é problema, também posso ir. Mas eu lembro que tu, quando falámos disso, tu acho que foi uma experiência muito, muito positiva para ti. Acho que na altura, quando nós falávamos, aquilo tinha sido, de facto, ganhares novas técnicas de lidar não só com a produção, mas de facto com o serviço também da cerveja. E então depois de facto começou a fase da Sovina, não é? Verdadeiramente. Tu lembras-te como é que foram os primeiros tempos com a Sovina? Que equipamentos é que tinham? Quais foram as primeiras cervejas que lançaram? E basicamente, qual foi a aceitação do mercado às primeiras Sovinas que apareceram? De acordo com a história recente, eu não fiz parte da Sovina. Portanto, isto vai Não, mas parecer para muita gente. Eu quero a história. Lavagens históricas não vale a pena. É a história, portanto. Olha, já te cortaram. Ficámos sem o Pedro, mas ele já regressa.
Ah, Estás aí? sim, sim. Portanto, A de Sabina acordo já te com... bloqueou, portanto. É, portanto, o que é que Quais foram os primeiros eu estava a equipamentos? dizer? Como é que compraram os primeiros equipamentos? Como é que se imaginou as primeiras receitas e como é que foi, digamos, a aceitação do mercado? Quando tu começaste a tentar vender de facto a tua cerveja, Portanto, houve resistência a isso ou não? Ou seja, vocês houve durante uma algum fase... tempo, vocês há algum tempo, desculpa Pedro, vocês estiveram basicamente sozinhos no mercado da cerveja artesanal. Qual foi a resistência que vocês encontraram? Havia muita resistência por as cervejas artesanais tentarem vir substituir a Sagres ou Superboc. Como é que foi esses primeiros mesmos, não diria anos, mas meses de aparecer a Sovina? É assim, a grande dificuldade foi o licenciamento, porque durante o licenciamento nós tivemos a fazer vários testes de produção, portanto, até que eh, o, por mais ou menos no final do conseguimos fazer o licenciamento, porque foi extremamente difícil, portanto, não era uma questão de não se poder licenciar, era ninguém sabia o que é que era preciso Que era fazer. necessário fazer. Então tivemos 2 anos, simplesmente, sem saber sem ninguém nos dar resposta nenhuma, nem andava para a frente nem para trás. Acho que foi um processo muito similar ao da Praxis, diria, que eles também tiveram muitas dificuldades no Provavelmente, sim, licenciamento. sim, acredito. Porque eu penso que deve ter sido em simultâneo, imagino eu. Então, o que é que aconteceu? Nós estivemos a fazer vários testes, a replicar aquilo que o Thomas fazia e que fazia bem para o tipo de cerveja e o tempo e investimento que ele queria fazer. Portanto, porque ele fermentava nos fermentadores, fazia tal e qual como um home brewer, mas com os fermentadores de 250 litros, quer dizer, eram 300, mas levavam 250 litros de mosto, que era a capacidade da panela de fervura que tinha. Uhum. E então, como era preciso, como o Alberto e o Arménio estavam a pedir para fazer diferentes cervejas em diferentes alturas e ela era fermentada e maturada dentro de uma câmara de frio, eu não conseguia simultaneamente ter uma cerveja a uma temperatura de fermentação e outra de lagering no mesmo local. Então, lá os consegui convencer e pedimos a uma empresa de macieira de Câmara, portanto, perto de Valcâmara, para nos construir 2 fermentadores e os instalar no local em que nós produzíamos, na Rua Oliveira Monteiro, no Porto. E então, o que é que aconteceu? Começou aí o verdadeiro equipamento de produção da Sovina, que era o equipamento de produção passou para o local de produção, que era a loja ao nível da rua, e todo o equipamento de suporte, todas as utilidades estavam na garagem, que era exatamente por baixo. Uhum. Onde mais tarde até tínhamos outros 2 fermentadores e tínhamos um monta-cargas para poder subir e descer garrafas e tudo o que fosse pesado. E quais foram as vossas primeiras receitas que Portanto, comercializaram? a primeira foi, portanto, os fermentadores eram de 1000 litros, porque eu convenci aquele pessoal que não valia a pena, pelo mesmo valor de um fermentador de 500, era preferível fazer um de 1000. E E bem, usávamos a técnica que os alemães já usavam há muito tempo, que era o Draugflassen, em que produzíamos 4 produções que adicionávamos ao fermentador no espaço de 24 horas. E aí conseguíamos fazer uma fermentação maior, usando menos levedura e sem afetar em nada o produto final. Então, com equipamento de 250 litros, conseguimos fazer 1000 litros. Só que tínhamos de andar da perna. Então, tínhamos de fazer... Eram 2 produções num dia, mais 2 produções no outro dia. E o que... A primeira... Como eles estavam com muito medo que a cerveja não se ia vender, que isto ia ser complicado, a primeira receita foi uma Beer de Garde, portanto, que eu não me recordava foi... disso, curioso. Eu recordo-me perfeitamente porque eles estavam com medo de fazer 1000 litros. E eu queria fazer 1000 litros e eles só disseram, não, vamos fazer só meio, não é melhor fazer só 250 litros? E eu, epá, mas aí a refrigeração da cuba já
já não é a mesma coisa. Pronto, lá fizemos 500 litros, ficou muito boa, toda a gente gostou muito da cerveja. A próxima, logo a seguinte que E fizemos... venderam já isso com rótulo? Já saiu com marca Sevina, Sim, 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 com sim, sim. Sevina E então, Berdegard. logo de seguida, fizemos, penso eu que foi, que agora já não recordo, penso eu que foi uma cerveja de trigo ou uma stout. Mas se não foi a cerveja de trigo, foi a stout. Se não foi a stout, foi a de trigo. Uhum. E a Pilsner deve ter sido depois, e depois é que foi a IPA. E o mercado? Mas, O mercado aceitou quando vocês surgiram com uma cerveja artesanal, de facto, já com... Eu lembro-me uma vez, pá, já não consigo dizer o ano, talvez 2013, eu lembro-me de ter ido, ou 12, a Évora, a um restaurante típico muito próximo lá da Praça do Gerol. E sento-me, peço as entradas, essas coisas, e de repente olho para o balcão, obviamente que ia pedir vinho, um corte de tinto branco, olho para o balcão e vejo garrafas da Sovina em cima do balcão. Ai, isto é espantoso, tipo um restaurante típico no Alentejo, a vender cerveja artesanal portuguesa. Isto é icónico. Já não me recordo qual era a cerveja, já não. só Mas como é falta que. agora a sonda em Marte descobrir lá uma garrafa. Se calhar, se calhar. Mas, para que, de facto, aquilo foi um momento fascinante para mim, porque de facto não havia rigorosamente nada, e ver uma cerveja artesanal portuguesa, ainda por cima eu conhecia quem estava a fazê-la, não é? Isso, foi um marco. Hum, Como é que tu sentiste a aceitação do mercado nessa altura? O mercado foi receptivo ao aparecimento das cervejas artesanais? Tiveram que andar a bater muito à porta? Tiveram muitas devoluções, muitas reclamações? Como é que foi esses primeiros tempos? É assim, praticamente nós vendíamos tudo o que produzíamos, mas produzíamos muito pouco. Uhum. Portanto, se formos a ver, fazíamos, sei lá, uns 2.000 litros por mês. Vendíamos muita garrafa. Um trabalho manual incrível. Era penoso. Portanto, barril havia uma inexperiência total no trabalho de cerveja de pressão, que agora até é onde nós temos mais expressão, Claro. na Postscriptum. E o investimento também era pesado, porque toda a embalagem, ainda por cima as garrafas eram serigrafadas, havia um investimento só na embalagem, só na parte do vidro e a serigrafia muito elevado. Ok, vendíamos, praticamente estávamos quase sempre sem stock. O que levou depois a que tivéssemos de comprar mais 2 fermentadores, Uhum. que tiveram que ser desenhados especialmente para o local em que iam ser instalados, porque o pé direito era baixo. E portanto aí já permitiu que se aumentasse a produção e estava tudo a correr relativamente bem. Uhum. E Que então, foi pouco. para ti, depois, o que é que não correu bem dentro do projeto da Sofina? É assim, Para levar a na que altura, tu saias na em 500. altura, na altura, aquilo que eu percebi na altura foi que estavam a querer tirar uma cota na sociedade, de uma forma até bastante coerciva, e portanto, o que estava por trás disso, e provavelmente o stress e a motivação dessa vontade, era que rebentou aquela bolha imobiliária. O meu sócio mais velho, que era investidor na empresa, estava numa situação frágil, estava a construir um prédio bem perto lá da fábrica da Sofina, e o construtor também deverá ter ficado com algum capital e não terminou a obra, ou não continuou com a obra. Portanto, havia ali um perigo iminente de perder bastante de algum património. E então acho que a forma como falaram comigo e a proposta que fizeram, fizeram-me provavelmente ter que me defender, ou ter que pensar
duas vezes o que é que posso confiar nestas pessoas ou não. E na prática, eu penso que até então tinha-me tratado como se fosse de família, portanto, eu não tive razão absolutamente nenhuma, não tive razão de queixa absolutamente nenhuma, mas houve uma mudança desse comportamento. E eu percebi que provavelmente estava a haver uma razão que eu desconhecia, e a minha resistência em aceitar aquilo que me estavam a obrigar a aceitar fez com que começasse a haver ali um litígio e que culminou com a minha saída da sociedade. Que aconteceu em que ano? Deverá ter sido para aí em 2012. Eu não tenho, honestamente, não tenho. Pronto, mas como o meu projeto começa em 2013, eu suponho que tenha sido um ano antes. Por uma razão de comparação, ok, isto foi mais ou menos um ano depois. É fácil de chegar a esses dados, não é? A essa data, mas não tenho aqui esse trabalho feito, não é? Obviamente. Então, o que é que aconteceu? Saí da empresa, não é que tenha enriquecido com isso, não. Portanto, o dinheiro que eu precisei depois para criar o meu projeto, que depois estive a pensar muito bem o que é que ia fazer na minha vida, porque toda esta proposta de me retirar a sociedade na... Desapareceste, pá. Sim? Bora, já estás outra vez. A tua conexão não deve estar fantástica, mas... ok. Portanto, esta situação esta proposta coerciva de eu abdicar da minha cota na sociedade veio, tipo, 3 dias depois de me terem convencido e eu ter aceito e feito de abandonar o ensino. Portanto, eu abandonei o ensino e, ok, então, agora vou ser funcionário exclusivo dos 3 cervejeiros, e então nem demorou 3 dias a que me encostassem à parede, por assim dizer. E não sei se está relacionado uma coisa com a outra, mas foi uma coincidência um bocadinho... Difícil para ti, pelo menos. Difícil, pronto. Então, na prática, aconteceu isso. Houve ali um período de litígio. Eu saí da empresa e as instalações ainda eram na Oliveira Monteiro. Entretanto, mais tarde, mudam-se para a zona industrial do Porto, mas aí eu já não fazia parte do projeto. Ok. Tu depois, lá está, tinhas sido do ensino, saíste da Sevina, há ali uma fase mais ou menos que depois de, também não me recordo o que é que andaste a fazer, mas lembro-me pelo menos de falar contigo sobre a aquisição dos equipamentos para o teu novo projeto e as inúmeras peripécias que também aconteceram. Eu lembro-me de teres ido, por exemplo, à China, certo? Sim, fui. Aliás, andei a viajar por uma série de sítios. Foi desde Lembro-me Hungria, que Alemanha, Suécia, China. lembro que o teu equipamento esteve preso na alfândega, tipo num barco, depois na alfândega e depois num armazém também muito tempo. Hum, Porque eu ainda não tinha armazém, ainda não tinha exato, eu recordo, é isso. local para a fábrica. Sim. Isto Portanto, teve para ser montado em Chaves, portanto, em em Chaves. boticas. Sim. Quando é que decidiste arrancar com o novo projeto? Como é que surgiu a Postscript, no nome? Foi mal, acabaste de sair de Sofina? Pensaste logo, epá, olha, já saí agora do ensino, gosto de fazer cerveja, é este o meu futuro, vou tentar agora, passa a expressão, desenrascar-me. Foi mais ou menos assim? Portanto, eu basicamente fiz o exercício inverso, que foi, eu quando tiver 60 anos, o que é que eu vou querer olhar para trás e ver que andei a fazer? E basicamente percebi, epá, eu gosto desta área, gosto desta atividade. Também gosto do ensino, mas aquilo que provavelmente me vai fazer viver uma aventura vai ser a cerveja. Uhum. Vai ser a pior vida que eu vou escolher, mas eu vou por aí. Pronto. E entretanto comecei a trabalhar na Lupulusa, portanto A a distribuidora, sim? ajudar.
sim, exatamente, a ajudar a vender a cerveja que eles importavam. Uhum. E então acabei por fazer até algum trabalho interessante com o César e com os restantes, com o Luna, com os restantes funcionários, e a dar algum apoio até com o campeão, exatamente. E foi um período bastante interessante em que eu aprendi também bastante sobre o que era a parte comercial e que quebrou muito daquele romance de ok, isto vende-se tudo muito bem e tal. Não, e percebi que afinal a nível comercial há muitos mais desafios do que a parte da produção. Claro. E pode-se perder todo o dinheiro na parte comercial se não souber gerir esse processo bem. Portanto, pode-se produzir um produto muito bom, mas depois pode-se acabar por ter até prejuízo se não se conseguir gerir essa parte. Portanto, andei numa fase a trabalhar com eles. Oi? Estás a regressar? Já estou a ouvir, sim. Agora estás, voltaste. Sim, Pronto, assim, a trabalhar portanto, com o lúpulo. portanto E como é fiz que aí surgiu? algumas viagens, trabalhei Depois com das suas eles, viagens à entretanto China? estive a pensar, ok, vou... Sim? Sim? Acho que Ok. a tua ligação deve estar um bocadinho fraca, mas pronto, vamos fazendo. E, portanto, foi nessa altura que fiz algumas viagens e que, entretanto, fui à China para fechar negócio de um equipamento que iria ser de 500 litros. Uhum. Na fábrica, vi uma série de equipamentos de 500 litros e, entretanto, vi, assim, ao fundo na fábrica um equipamento bastante maior, encostado, cubas deitadas, cheio de pó, tudo sujo. E eu achei piada aquilo e disse, o que é isto? Isto é sucata, que é... isto é um equipamento de 2.500 litros. Se quiseres isto, isto foi feito para um cliente aqui na China, mas ele desistiu do projeto, foi montado e tal, desistiu do projeto. E se quiseres isto, olha, até te vendemos ao preço do de 500 litros. Eu estive a analisar aquilo tudo muito bem. Epá, e pronto. Foram 4 contentores de material. E pronto. Ou seja, fui à China comprar um equipamento usado chinês. Portanto, Exato. usado é mais Bom, barato, mas chinês é pronto. mais barato. E saiu-me ali um bocado a sorte grande. E pronto. E acabei por... E depois eu lembro, demorou imenso tempo para vir de barco e depois lá está, Sim, era a demorou questão um não teres o mês. Sim, armazém. mas isso, o imenso tempo era, era Era imenso tempo na relativo na altura, altura. sim. Agora é o normal. Portanto, Sim, sim, sim. Claro. e agora até já nem vale às vezes muito a pena Sim, comprar sim, sim, é verdade. equipamento chinês, porque fica mais caro no transporte do que noutra coisa. Mas continua a haver bons negócios. Portanto, na prática, depois eu ainda não tive que fechar esse negócio para conseguir fechar, para conseguir ficar com esse equipamento e ainda não tinha um armazém onde o colocar. Então, coloquei numa cooperativa agrícola, em que aluguei lá um espaço e, portanto, coloquei lá o equipamento todo, porque tinha-se de descarregar os contentores. Mais tarde, quando encontrei um lugar certo
iniciar a fábrica e as atividades, tive de transportar tudo sem contentores, não é? Desse local para o armazém da Trofa. Portanto, ele na prática ficou armazenado em Vila Nova de Famalicão. Portanto, numa primeira instância foi em Famalicão, depois é que veio para a Trofa. E o nome PostScript, pronto, tem uma boa associação com as tuas iniciais. Como é que surgiu? Foste tu? Foi uma conversa com um amigo? Como é que... Isso foi um amigo aí de Lisboa, que é o António Bezerra, e que mando-lhe as minhas saudades e um grande abraço. E um dia destes temos que nos juntar para comer uma carninha, que ele sabe bem o que é que estamos a falar. E que trabalhava, na altura, numa agência de publicidade e em conversa. Conhecemos, não sei já muito bem porquê, por causa de um workshop ou assim uma coisa. Eu penso que ele, o António Bezerra e o Nuno Calado, que participaram num workshop que eu fiz, na Sovina, penso eu. E que mais tarde, portanto, continua a haver um certo contacto. Mais tarde, quando eu estava a avançar com o meu projeto, ele disse que me ajudava e sugeriu-me, que nome é que tu precisas e tal, deixa cá ver, olha, tu és Pedro Sousa, o que é que tu vais fazer? O que é que tu pensas que vais fazer neste mundo cervejeiro? E eu entendi que, ok, eu vou querer fazer alguma coisa que ainda não existe, quero acrescentar alguma coisa àquilo que já existe, porque entretanto já haviam algumas marcas, isto já claro. estava a ser, surgiram este mundo já estava a ser bastante populado. Sim. Eu não quero fazer a mesma coisa que os outros estão a fazer. Então, quero acrescentar alguma coisa a esta história. E ele, olha, então, PostScriptum, que é o PS no fim das cartas, estás a adicionar à história que já existe, estás a adicionar à redação inicial, estás a acrescentar aquilo que é a realidade. E eu, pronto, olha, parece-me interessante. Foi bom. E não estava registado, está feito. Não estava, depois houve aquela situação de, existe um vinho que tem esta marca. Os vinhos também ocupam tudo. Com vinho. Geralmente os vinhos têm tudo registado, é uma coisa incrível. Falei com a malta da Symingtons, que me receberam muito bem e me explicaram que desde o momento que eu não enverdasse pelo mundo dos vinhos, não havia problema absolutamente nenhum. E fiquei muito... Foi um prazer a reunião que tive com eles, foi fantástico. E percebi, ok, não tenho aqui problema nenhum, isto foi um acaso, porque eu nem sabia da existência do vinho PostScriptum. Depois houve malta a acusar-me que eu era do PS, porque era PostScriptum, não era PS, e eu não tenho nada a ver com chame-me Pedro com Sousa, política. pelo amor de Deus. Pronto, mas o pessoal que é criativo inventa o que pretende. E a partir daí, pronto, começámos. Houve sempre uma confusão muito grande do que é marca, o que é o nome da empresa. Quando eu me inscrevo para um festival, eu especifico que, ok, vamos pôr lá no stand by Pedro Sousa, que é uma das marcas que temos, ou é Ora et Labora. E quando chego lá, está lá PostScriptum. E o nome correto é PostScriptum Brewery Unipessoal Limitado. Ok. As primeiras cervejas, eu já não recordo bem, desculpa, mas eu acho que da PostScriptum devem ter saído lá para 2015, não? A empresa é de setembro de 2013. Estivemos só arranjamos o armazém em agosto de 2014. Estivemos a montar tudo e as primeiras produções saíram provavelmente para aí em março. De 15. Março de 2015, sim. Portanto, deverá ser por aí. Como tu estavas a dizer, nessa altura o mercado já não era o mesmo do que aquele que existia quando apareceu a Sovina, que de facto foi pioneira a abrir esse mercado. Já havia mais marcas de cerveja artesanal, maior concorrência. Foi mais difícil para ti ou mais fácil lançar a marca após script e torná-la conhecida? Foi. O meu nome havia muitas histórias. Portanto, havia uma tentativa mesmo de descredibilizar. A única coisa que eu sentia que havia muita
muito crédito e muito reconhecimento, era pessoal a pedir-me, a tirar dúvidas comigo, que me ligavam, gostavam de fazer cerveja e tiravam dúvidas comigo. E também antigos clientes da loja online que nós tínhamos de venda de material de homebrewing que queriam comprar comigo. Porque se és tu que me tiras as dúvidas, eu quero comprar-te a ti o material. Mas não era algo que eu tivesse a apostar nem a gerir bem. Portanto, e isso nunca foi muito fácil para mim estar a tomar conta, a fazer praticamente tudo na parte da produção, entregas e tudo isso, e depois ainda fazer o serviço de loja de homebrewing, que tira bastante tempo. É preciso uma dedicação incrível. Para isso, criámos, eu e o Vasco Matos, criámos uma empresa à parte que tem uma loja online que é a Maltaria. Portanto, portanto, nós preparámos as encomendas para isso, mas é tudo gerido quase automaticamente. E quase a única intervenção humana é mesmo preparar a encomenda e a entrega. Ok. Sim, já tinha falado com o Vasco sobre o vosso novo projeto. Também desejo muita sorte e tudo muito bem. O Vasco também é uma pessoa impecável, também um bom cervejeiro. E portanto, as boas lojas faz sempre falta. E pronto, acho que nós precisamos ainda de crescer um bocadinho. Já temos boas lojas, sem dúvida, lojas de venda de produtos para a produção de cerveja em casa e na indústria, mas continuamos a necessitar ainda mais para ver se nos conseguimos tornar independentes de importações, digamos, de outras lojas, porque importações de marcas de maltes e de lúpulos e coisas teremos que sempre fazer, não é? As primeiras cervejas que eu me lembro assim, mais fortes que tu lançaste, foram tipo a Pilsner da Hora Labora, depois, não por esta ordem talvez, mas tipo a Doppelbock, a Imperial Stout, a Equinox. Pronto, a primeira que fiz, a primeira foi a Pilsner. A da Hora Labora, né? Sim, e depois, a primeira a ser produzida mesmo. Depois foi a Doppelbock. A Doppelbock, talvez, sim. Depois foi Imperial Stout. A Imperial Stout e depois é que foi A Equinox. a Equinox. Sim. E Elas depois, na altura, e ainda hoje, acho que são cervejas que têm uma ótima aceitação. Mas, ao contrário do que acontece com muitas outras marcas, como tu sabes, tu lanças poucas cervejas novas. Se eu for ver o portfólio, por exemplo, de uma dos Corvos, ou se calhar mesmo de uma Letra, hum, existe com muita frequência o lançamento de novas entradas dentro do portfólio deles. A opção de ter um portfólio mais clássico e estável é mesmo tua? É algo que tu apostas em ter cervejas plenamente testadas e com a receita plenamente testada? Ou a questão, achas que nos não, próximos tempos tu vais evoluir um bocadinho nesse aspecto e vais lançar mais isso e diversificar mais a tua gama? nos próximos tempos vão haver aí muitas novidades a todos os níveis. Mas isto é uma consequência de recursos, portanto, tempo e também dinheiro. Portanto, eu costumo dizer às pessoas que não existem. Portanto, porque que há pessoas que nos perguntam, epá, porque que agora tens uma IPA com este nome e depois tens a impressão e depois tens em oferta uma IPA com outro nome e depois uma IPA que é a tua Equinox e depois outra que é não sei o quê. Nós fazemos muito contract brewing e as pessoas perguntam, epá, mas porquê que há tantas diferenças? Ok, há a IPA que é deste cliente e que ele nos pede 1000 litros e nós fazemos mais 1000 litros para ver a eficiência, fazemos 2000, 2500 e vendemos o excedente porque estamos autorizados a tal, noutra zona, sem fazer concorrência, sem nada disso. Claro. E a mesma coisa com outro. Portanto, temos clientes de Lisboa, temos clientes de Norte, temos clientes de Centro e tentamos não colocar o mesmo produto nos vizinhos desses clientes. Claro, Porquê que existem tantas cervejas que até são parecidas e nos perguntam, mas porquê que tens tantas, porquê que não fazes só uma? O cliente pediu-nos esta receita é dele, e o outro pediu outra receita. São parecidas? Ok, mas são as receitas deles.
É isto que eles esperam. Mas não existe uma melhor nem uma pior. São cervejas bem feitas para o orçamento que nos dão. Portanto, é a mesma coisa no construtor automóvel. Se o orçamento por cada automóvel for elevado, às tantas, aquilo tem uns estofos melhores, não é? Tem umas jantes e uns pneus e uma motorização completamente diferente, mas se aquilo é para ir passear ao fim de semana, faz exatamente o mesmo trabalho do que um carro de uma gama inferior que levou e trouxe em segurança. Portanto, na cerveja é exatamente a mesma coisa. Não existem cervejas piores se compararmos uma cerveja industrial. É muito bem feita para o orçamento que O tem para objetivo que ela produzir. pretende ser, claro. Exatamente. Portanto, e às vezes as pessoas não entendem isso. Então, o orçamento de Sim, tempo isso que nós temos... é das piores coisas que pode dizer, é eu dizer a uma pessoa, olha, estou à espera que eu diga muito mal de uma Sagres, mas não, Sagres é uma cerveja Não, muito bem feita, mas, dentro Bruno, daquilo que ela pretende ser. uma coisa é o nosso gosto pessoal e eventualmente até o amor que nós temos e as recordações que temos com determinada marca, em que na zona de Lisboa será a Sagres, na zona do Porto será a Superboc, e isso tem a ver com o que é que nós crescemos a ver, não é? E a Claro, publicidade que nos foi metida. sim, muito metida, sim. Portanto, isso é um certo bairrismo. Pronto, e ainda bem que existe diferenças e existe variedade. Mas, na realidade, porquê que nós não fazemos mais cervejas? Porque estamos ocupados a fazer muitas vezes a mesma. Ou É. seja, para os Ou recursos seja, que temos e tu temos fazes, poucos tu fazes, trabalhadores, tu fazes muito contract, não é? Portanto, sim, para ti é um modelo de negócio rentável, fazer cerveja para restaurantes ou para outras marcas, sim, acaba por sim. pagar contas, não Porque, é? porque repara, nós não estamos a usar os recursos da empresa, que podemos até nem ter. Portanto, numa altura, imagina, pós-Covid, financeiramente nós não estamos saudáveis. Então, é muito, muito mais importante para nós fazer contract brewing em que o cliente é que entra com o dinheiro e nós usamos o dinheiro do cliente para fazer o produto, do que estar a ter que nos financiar para fazer 2, 3, 4, 5 cervejas por mês juntamente do banco e estar a usar capital que é do banco para fazer um produto que não sabemos se o vamos vender todo rapidamente. E então, o contract brewing acaba por ser importante nesse aspecto. Claro. Agora, o que nos interessa é contract brewing saudável, que é alguém que, no espaço de um mês e meio, vendeu aquele estoque todo. Não é alguém que vai tentar fazer isto, porque às vezes somos mesmo nós a dizer, epá, tens a certeza, isso não te vai correr mal, não estás Pois, a ser muito otimista. eu alerto também sempre as pessoas que me E, perguntam: "Olha, o que é que achas, quantidade é que achas que eu faço ou onde é que achas que eu faço?" Digo: "Mas tudo bem, tu vais fazer e tens uma receita", e eu já experimentei a receita na tua instalação piloto e é uma boa receita, é uma boa cerveja, mas quem é que vai fazer a distribuição? Quem é que te vai comprar isso? A que exatamente, preço é que tu exatamente. colocas isso? E para mim há muitas pessoas que eu gosto bastante e que têm, lá está, uma boa receita e querem de um hobby tornar algo um bocadinho mais profissional, mas depois tenho muito receio de o salto que se pretende dar e depois ficares com 2, 4, 5 mil garrafas e onde é que tu vais? Vais andar a bater à porta para destruir essas garrafas? É muito complicado, não é? Pois, e é essa a dificuldade que nós sentimos. Porque uma coisa é o produto à saída da fábrica, tem um custo. Se nós tivermos que andar na rua, a gastar gasóleo, a romper pneus, a gastar tempo, isso tem um custo. E a maior parte dos clientes não entende que isso vai custar dinheiro. E, Uhum. portanto, provavelmente fica mais barato até ter um operador de logística que faça esse trabalho por eles. Pois. Porque a maior parte do Parte pessoal de não vive lá disto. está, eu também costumo dizer isso, a distribuição ele próprio é um negócio e, portanto, muitas vezes externalizar a parte da distribuição é a melhor solução. É alguém profissional que consegue fazer, por exemplo, essa parte. Para além de já não estou a falar de cobranças e já não estou a falar de vendas e já não estou a falar de assistência técnica, mas só a questão da distribuição é uma dor de cabeça, pelo que me apercebo para as cervejeiras. Falar em dor de cabeça, atualmente para a PostScript, se tu tivesses que enumerar hum,
os principais adversários em termos de moças de vendas, quem seriam? São outras cervejas artesanais? São cervejas importadas? São cervejas de marca branca em supermercados como o Lidl, o Aldi? Ou são São mesmo sites e supermercados? cervejas de baixo preço, disfarçadas de artesanais estrangeiras que andam aí e que a malta que até defendia muito a cerveja artesanal agora anda atrás de preço. Uhum. E eu reconheço bem esse perigo, porque nós não aumentamos os preços desde 2019, apesar do aumento de preço de cereal e tudo isso. Houve um aumento de preço das matérias-primas, mas nós conseguimos superar esse obstáculo com a diminuição do custo da mão de obra, porque nós éramos 6 na fábrica e de repente passámos a ser 3 e estamos a produzir quase 4 vezes mais. Portanto, Andas a dormir? há uma certa eficiência. Não, ando a dormir, Consegues sim, dormir? sim. Tens tempo para dormir? Consegue-se fazer tudo. Agora, realmente, é preciso, tipo, chega àquela hora e abandona-se. E desligar. Tu já tens agora mais nesta fase, digamos, profissional, né? Mais de uma década de dedicação à cerveja. Para quem ainda está interessado em começar na cerveja, Eu vendo. não de uma maneira, não de uma maneira mais, digamos, romântica e caseira, mas já um bocadinho mais profissional, qual é a parte mais difícil para ti? É vender, é fazer novos clientes, é distribuir, é fazer cobranças difíceis, arranjar boas Epá, matérias-primas, lidar com o AT. O que é que é? O que é que é mais difícil? O que é que tu dirias a uma pessoa que tem uma marca, não tem uma marca, mas tem um projeto, digamos, de uma cerveja caseira e quer passar, digamos, olha, vais ter várias dificuldades, mas isto é o que te vai fazer mais dor de cabeça. isso é tudo extremamente complicado. Tudo o que enumeraste. A distribuição, a produção, porque há máquinas que avariam. Isto, durante um ano funciona tudo muito bem, depois é preciso manutenções. Mas é em tudo. É a carrinha, é as bombas, é parte elétrica e depois as máquinas normalmente não avisam quando é que vão falhar. Sim. E quando nós começamos a querer fazer alguma manutenção preventiva, começamos a não querer fazer manutenção preventiva, porque depois é assustador. Quando se começam a desmontar algumas coisas, é tipo, epá, isto está pior do que... E então, o que é que acontece? Epá, às vezes trabalha-se muito no improviso, com coisas temporariamente presas com fita cola e arames. Portanto, houve até rótulos que fizemos para a Totanopfen que eles se inspiraram em soluções durante a produção, que foi um lápis a segurar um contactor e outras coisas assim do género. Pronto. Tem boa gente da Totanopfen. Portanto, é tudo relativamente... Se não temos uma pessoa dedicada a cada parte deste processo, é duro. Mas para ter uma pessoa dedicada a cada parte deste processo é preciso vender muito, produzir muito, e depois isto é uma pescadinha de rabo na boca, em que depois é preciso provavelmente produzir mais, mas para produzir mais precisa-se de mais trabalhadores porque não se consegue aguentar aquela carga de trabalho, e entra-se numa espiral que é de crescimento contínuo e de investimento contínuo. E eu prefiro, porque já percebi o que era produzir muito quando estávamos a produzir a loba para o grupo Heineken, que produzir muito não é o caminho. Portanto, nós enchíamos um caminhão de cerveja de mês e meio e era trabalhar quase dia e noite, e aquilo espremido não era nada, porque depois tirava recursos de tempo e atenção que eu não conseguia dedicar depois a manter a nossa linha de cervejas. Ok. Pronto, de facto, isso é daquelas questões que eu próprio me coloco e que há muitas pessoas que te conhecem e colocam,
que é o ponto onde está atualmente a PostScriptum, porque notoriamente, Agora, eu respondendo, acho que tu reconheces isso, né? Houve marcas que cresceram no volume, em presença e em destaque no nosso mercado. Por exemplo, já falei na Letra, na das Cores, por exemplo, e a PS não está, de facto, ao nível de produção e de presença que estão essas marcas. Portanto, é algo que tu assumiste porque, de facto, é incomportável sem estar nessa ótica de cresces e vais ter que continuar a crescer e não, ainda tem a ver é isso, não é? tem a ver com a pretensão, primeiro querer estar e depois o grau de conforto que se tem no negócio. E depois eu tive um problema que tive erros de casting de colaboradores Colaboradores. que foram que obviamente não ajudaram a empresa a seguir em frente. E houve coisas a todos os níveis, portanto, na parte comercial. Agora, quem se vai meter neste negócio? Obviamente que o ideal é eliminar a parte de distribuição, ou seja, um brewpub. Abre o brewpub, vende, recebe logo, ou seja, a cobrança é resolvida na hora ou no mesmo dia, porque serviu uma cerveja, daí a pouco está a cobrar. A distribuição não existe. O custo de garrafas, rótulos e tudo não existe. O ideal é mesmo produzir e vender logo, Sim, no mesmo local. já muita gente me disse que de facto é o melhor modelo de negócio, provavelmente. Mas o problema é que se for num sítio bom, o metro quadrado desse local vai custar caro. E depois entram aí outras variáveis. E o staff que lá está a trabalhar tem que estar muito bem alinhado com toda a equipa, não é? Com o produto, com tudo. Portanto, é um bocado. Eu prefiro estar a vender menos e com bastante mais margem do que vender muito e a margem não ser a mesma que. Ser irrelevante e obrigar-te a perderes basicamente a tua Porquê? vida, né? Porque eu estou sozinho a comandar este navio e, portanto, não me interessa que ele cresça e eu comece a perder qualidade de vida porque não é isso que eu pretendo. Claro. Porque até há outras áreas em que eu já desenvolvi outros negócios e ninguém valoriza nesta área. Portanto... Estás-me a dizer o mesmo que uma conversa que eu tive há 2 semanas com o Teófilo, que é o cervejeiro da 5,5, que é isso, é crescer, mas crescer de uma maneira sustentável, sem destruir a qualidade de vida dele e aquilo que ele quer fazer e dedicar-se à família e aos outros projetos que ele possa ter. Portanto, acho que é a maneira saudável de vocês verem, de facto, o crescimento das vossas marcas e é totalmente defensável. Portanto, até porque não há muita cota de mercado disponível. Portanto, os bares da especialidade de cerveja artesanal não querem repetir a mesma cerveja muitas vezes no ano. pois, E se agora isso aquela história dos Untapped e dessas coisas que não é fácil para um cervejeiro, para as marcas cervejeiras. Tem que estar a lançar uma cerveja quase uma por semana ou uma de 2 em 2 dias, isso de facto. Mais cedo ou mais tarde, acho que toda a gente vai perceber que isso é incomportável, mas para já de facto é a corrente que estamos a viver. Eu acho que um bocadinho também decorrente disso, eu noto quando pesquiso em lojas online e quando falo com pessoas, minhas amigas que estão no estrangeiro, eu noto pouca presença das cervejas artesanais portuguesas no mercado internacional. Porquê é que tu achas que isso acontece? É pouca visibilidade ainda da cerveja artesanal portuguesa? É porque fica caro colocar cervejas no estrangeiro? Qual é o principal obstáculo a nós tornarmos, como às vezes acontece, de vez em países que também não têm assim uma tradição fantástica, a aparecer, tipo a Estónia, de repente a Estónia aparecem 3, 4 ou 5 marcas muito conhecidas, não é? E em Portugal, lá está, eu vejo algumas de vez em quando cervejas das Corvos, vejo da Oitava, posso ver da Mitsardi, mas não é em número significativo. O que é que achas que é o principal obstáculo para nós é nos assim, internacionalizarmos? é preciso alguém dedicado a trabalhar essa parte. E quando há alguém dedicado a trabalhar essa parte, depois existe outra barreira que é, ok, até tens um preço bom, mas o custo de transporte é proibitivo. Não te vamos comprar porque ela vai chegar aqui a um preço
que é ridículo comparado com outras marcas e outros países. E então, em grande parte, nós temos alguns clientes no estrangeiro e estamos a trabalhar bem em Polónia, Escócia e outros países, mas a trabalhar bem é o quê? É uma palete, 2 paletes por ano. Por acaso, até nisso tenho tido sorte, porque as 2 paletes por ano já as vendi logo de uma vez em cada um desses sítios. Pronto. Mas eu tenho feito agora outro tipo de trabalho, que é, eu vou acompanhar a paleta, eu vou lá e vou ver o que é que se passa. Porquê? Porque depois começo a perceber, ok, que cervejas é que eu preciso produzir? São estas. E é isto que esta malta aqui quer. E gosta de rótulos com doentes? Ok, pronto, é rótulos com doentes. E pronto, é um bocadinho por aí. Tenta-se perceber o que é que o pessoal, que discos pedidos é que eles gostam de ouvir e tentamos tocar essa música. Isto é um bocado ridículo, porque depois a criatividade desvanece toda, porque estamos, no fundo, a tocar as teclas que eles nos dizem para tocar. Não estamos a tocar música. Ou seja, isto é negócio. Isto não... A criatividade... Sim, mas isso acontece um bocadinho... Era aquilo que estávamos a falar há bocado. Eu acho que o cervejeiro, antigamente... Eu falo com outras marcas e depois há situações em que a mesma cerveja tem 3 e 4 rótulos diferentes durante o ano e a cerveja é a mesma. Ou só mudam as coisas básicas porque eles sabem que aquela fórmula é que resulta. Claro, era o que estávamos a falar mas antes. O rótulo tem que ser diferente. Era o que estávamos a falar antes. É uma ótica de teres que estar a beber uma cerveja diferente todos os dias. Antigamente havia aquela questão de fazeres uma receita e ao longo de anos aperfeiçoares aquela receita e torná-la de facto perfeita e ser uma cerveja que seria inultrapassável perante aquela a receita que ela tem. Sim. Estás? Mas sim. agora, tipo, de 2 em 2 semanas tens que mudar. E é isso, tens uma base, tens uma Imperial Stout, depois num dia metes tonka, no outro dia metes canela, no outro dia metes coisa e pronto, e vais lançando. É um bocadinho que o mercado está a pedir, mas eu acho que mais cedo ou mais tarde, de facto, quando houver um bocadinho mais porque houver este boom de pessoas interessadas pela cultura cervejeira e pela cerveja artesanal, e ainda bem que isso acontece, mas depois quando houver de facto o amadurecimento do mercado, eu espero que estas tendências assim de apenas de ganhar medalhas com aplicações passem um bocadinho. Se alguém se chegasse agora com um grande mate de notas, assim, mas notas não de 5 euros, mas notas um bocadinho mais gordas, ponderarias vender a Postscriptum? Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Portanto, essa pergunta já me foi feita aqui há tempos e eu disse que não vendia. Não... Eu gosto do que estou a fazer. Isto está a correr. Então, deixa-me mudar a pergunta, alterando um bocadinho. Se alguém da Sagres ou da Superboc quisesse uma pessoa ligada uma cara ligada à cerveja artesanal, ao mercado da cerveja artesanal, e chegasse com também um maço de notas grande, ponderarias trabalhar para eles, para a Sagres ou para a Superboc, para as marcas artesanais que eles têm? Sim. Tu também tem um preço, não vejo. Tem tudo um preço. Aliás, já me apareceram aí uns 8 empresários para adquirir a empresa, né? desde a existência da empresa. Portanto, ainda não foi vendida porque às tantas o maço não era assim tão grande. Pois, é isso. Depende das notas que estão dentro do maço, né? É que normalmente o pessoal mostra que o maço vai ser grande, mas depois a conversa mostra que é mais pequeno e mais pequeno. Claro. E nós estamos no caminho certo. Portanto, agora é uma questão de tempo disto estabilizar, porque já resolvemos alguns empréstimos que tínhamos, portanto, e a situação trágica que tínhamos de colaboradores que nos estavam a fazer as coisas certas e estarmos a perder dinheiro, isso já não existe. E, portanto, estamos a seguir em frente. E isto é uma questão de tempo para tudo mudar. Claro. Tu abordaste, ainda que superficialmente, mas não posso deixar de perguntar, como é que tu sentiste no global a experiência de teres a Loba?
foi uma aprendizagem muito forte, muito positiva na questão das auditorias que nós tínhamos regularmente. Era todas as semanas tínhamos auditorias a superfícies, a todo o processo. Portanto, foi também uma aprendizagem para eles, porque houve, por exemplo, problemas com lupulagens, com dry hoppings que fazíamos, e chegámos à conclusão que o problema estava na inconsistência do lúpulo que vinha do mesmo lote em embalagens diferentes. Portanto, abrimos as embalagens todas e toda a gente percebeu que os aromas eram completamente diferentes de embalagem para embalagem. Uhum. Portanto, com matéria-prima que não é consistente, não se consegue fazer coisas consistentes, obviamente. E portanto, foi bom perceber que estávamos a trabalhar com uns bons padrões de qualidade, de higiene, porque tínhamos praticamente tudo o que fazíamos, sofria análises com zaragatoas, com análises microbianas, no enchimento, tudo isso, e portanto isso deu-nos alguma segurança. Nós não fazíamos ideia porque não fazíamos do que é que se passava, porque não fazíamos essas análises. Depois o mercado, houve uma coisa que não correu bem e que eu avisei que não ia correr bem, que eram as cervejas. Uma das cervejas que nos estavam a pedir tinha aveia. E eu alertei que para o tipo de vida na distribuição, para o tipo de tempo que ela tinha, tempo de vida que tinha que ter na distribuição, a aveia não ia ajudar no shelf life da cerveja. E então, mais tarde, houve problemas com isso e obviamente que não valeu a pena eu estar a mencionar que isso já tinha sido partilhado como preocupação em alguns e-mails. Portanto, depois partiram para um armazenamento em frio. Pronto. Portanto, a vocação não era muito, a vocação da distribuição não era muito para cerveja artesanal, mas a vontade foi muito positiva. O que é que matou este projeto? Basicamente foi que a cerveja estava a ser distribuída por uma empresa que não era a mesma que pedia para a produzir. E então a distribuidora que distribuía todos os outros produtos da Heineken distribuía também este produto e os objetivos de vendas eram superiores, passavam por cima dos objetivos de vendas da Loba. Então, quando haviam situações tão simples como os clientes pediam para repor o estoque de Loba e os comerciais diziam que não havia estoque e para comprarem Boémias. Pronto. Obviamente que eles estavam a fazer o trabalho deles. Não é? Pois. Mas receberam uma indicação para fazer aquilo, portanto... um conflito de interesses. Pronto. Então, e provavelmente seria mais rentável vender Boémias do que Lobas. Sim. Entendámos isso por aí. Sim, portanto... esses produtos têm uma margem muito grande para essas marcas. Portanto. A força que isso vai ter vai ser completamente superior. Nós estamos aqui a conversar hoje. Se tivéssemos esta conversa daqui a 5 anos, onde é que estaria a Postscriptum? Provavelmente no mesmo sítio, mas com a cara lavada, com outra cor na fachada, com mais fermentadores, maiores fermentadores? Não. Mais fermentadores, não. Já provámos que o que temos dá para fazer muita cerveja e não precisamos mais de equipamento. Uhum. E o mercado nacional? Como é que achas que vai evoluir? Achas que vão continuar a aparecer novas marcas? Como é que vão evoluir as vendas da cerveja artesanal? Achas que vão haver aquisições? Achas que vai haver fusões? Vai continuar a haver cada vez mais consumidores? Como é que achas que o mercado ou achas que vai estagnar? Como é que achas que vai ser a evolução da cerveja artesanal em Portugal? Vai haver mais consumo de artesanal e da cerveja industrial também. Portanto, disso tenho quase a certeza que no próximo ano vai tudo aumentar bastante em consumo, até em vinho. Portanto,
acho que as pessoas estão a sair mais, estão a querer viver um bocadinho mais, apesar do poder económico ser até não aumentar, acho que está-se a gastar mais dinheiro em comida e bebida. Pelo menos por aquilo que eu tenho observado. E é óbvio que há uma quantidade de jovens que agora começa a conhecer a cerveja artesanal e, quando tem oportunidade, bebe cerveja artesanal, porque já conhece a cerveja industrial. Portanto, isto vai aumentar, quase certeza. É preciso que a malta mais velha tenha... Sim, e é preciso que a malta mais velha continue a beber também, que é para manter o... Olha, por acaso hoje estou fraquinho, só vi tive preguiça, não me fui levantar mais nada, só vi a Wegarda, mas pronto, estava... Amanhã já castigas. Não estava má, não estava má. Pronto, agora, só para quem ainda não conhece de facto o Pedro, para ter alguns aspectos mais pessoais dele, diz-nos, recomenda-nos 2 álbuns de música para nós ouvirmos. 2 álbuns que tu gostes. Álbuns? De música. Epá, eu tenho andado a ouvir Cream esta semana e pá, eu posso dizer aqui já outro que eu até estava aqui com o Spotify. E eu... Deixa cá ver... Qual é que... Espera aqui acho que era o Black Dog dos... O Scream é algo bem já clássico, né? Rock clássico britânico. Sim. O The Scream é um álbum, para que eu não sei, mas começa com White Room. Okay. Led Zeppelin, acho que era o Black qualquer coisa. Opa, não sei. Ah, está aqui. Led Zeppelin, o álbum Então, Led Zeppelin. Cream para beber com uma hora elabora e Led Zeppelin tem que ser um bocadinho mais pesado, pode ser com a Imperial Stout. E 2 filmes que tu recomendes ver, 2 filmes que te tenham marcado e que tu achas que as pessoas devem ver para ficarem mais... Pulp Fiction e para levar aquela facada, o Braveheart. Ok. Pulp Fiction, de facto, o Braveheart, imagino que possas levar uma facada, mas olha que o Pulp Fiction não sei se não levas mais. Leva-se uma chapada. O realizador há facadas sempre, certamente, e muito sangue, sempre por todo lado. E 2 livros para ler. 2 livros. Houve um livro que sempre me marcou muito, que é do Fernando Namora, que é Retalhos da Vida de um Médico. É terrível esse livro. E esse livro é terrível. Tipo, lembraste que há pessoas que não há tantos anos assim morriam de carbúnculo, que era uma coisa que é perfeitamente tratável, não é? E ele ia às aldeias e mesmo a pessoas ricas e ia tentar só tratar né? Hoje em dia nós não ouvimos ninguém morrer disso, mas na altura não estamos assim a falar tão longe. As pessoas morriam de carbúnculo. De facto, é um livro fantástico. E tem relatos muito vívidos da vida no campo e dos problemas de partos a meio da noite e em condições adversas, tudo isso. E outro livro que eu tenho lido, isto agora é difícil porque os últimos foram todos manuais ou compêndios de botânica, ou coisas assim completamente fora da caixa. Houve uma altura que também andavas a produzir cogumelos, portanto também pode ser. Exato. Mas houve um interessante que li que era Os Cadáveres na História, que é uma jornalista que faz um apanhado do que era o processamento dos cadáveres durante desde épocas pré-históricas até os dias atuais,
E acho que é um livro interessante. Não é assim muito recente, mas também não tenho lido assim nada de extraordinário. Ok. E um livro de cerveja para recomendar ao pessoal? Provavelmente o primeiro que eu li, que é o Wheat Beer, do Foster qualquer coisa. Foi o livro que Um também te antiguinho, sim. trouxe para a É o cerveja, único, portanto, o único que tenho na memória. será Portanto, um bom livro para ler, certamente. 2 cervejas a que regressas sempre? Se é que há, se é que há cervejas que regressas sempre. Jacobite, da Tracker The House. Tracker, sim. Portanto, eu acho que já estou farto de a mencionar. E É por causa do fantástico, portanto. por causa do romantismo que eu imagino que exista na produção, porque o chão é em pedra, provavelmente Sim. aquilo já é feito no outro lado Não, eu acho qualquer. que lá está, é daquelas coisas que é uma coisa clássica, eu não sei se as pessoas valorizam suficientemente, mas de facto é uma cerveja brilhante. E a Imperial Stout Samuel Smith? da Samuel Smith, exatamente. Como é que eu adivinhei? Hum, um cervejeiro português e uma marca de cerveja portuguesa pela qual tenhas especial admiração. Pá, o Pedro Lima e a Musa. Epá, esse gajo não, pá, pô. É um amor de pessoa, de facto. Porque, ok, somos amigos, temos desenvolvido sempre alguma conversa ao longo do tempo. Pá, não é por desrespeitar alguém ou me estar a esquecer de Fernando Gonçalves Não, ou de não, outros, mas nós gostamos é muito uma de pessoa pessoas, mas que me vem logo à cabeça uhum, porque pá, tem-se aguentado. Isto é um meio, uma atividade dura, não é? E pouca gente entende isso. E acho que é uma das poucas pessoas que eu, se disser metade daquilo que tenho para dizer, eu entendo a outra metade. uhum. Portanto, e acho que ultimamente é aquele nome que está aqui na E cabeça uma e marca e a marca? Uma marca de cerveja pela qual tu achas que, olha, olhas para aquela marca ou bebes os produtos deles e achas: "Pá, evoluíram bem ou estão pá, bem", ou eu não tenho eu não tenho tido uma vida social muito preenchida, portanto, e não tenho o meu conhecimento daquilo que anda no mercado é vago, é completamente vago. Mas tenho bebido, imagina, se vou a um catraio, bebo desde Dois Corvos, Musa, hum, hum, aos Deus burguesa. do Malto, a Burguesa. Provavelmente a Burguesa é a marca que me tem deixado bastante satisfeito com aquilo que têm feito. Exatamente. Sim. Porque Eu têm disse a feito, burguesa porque geralmente existe no Catraio, é, e de facto as cervejas deles não é que não fossem boas anteriormente, mas, elas estão a um nível fantástico. O Liliana tem feito um trabalho sim, excelente sim, com a sim. marca. Eu acho que eles deram um salto Agora, qualitativo eu não muito quero ser interessante. injusto com a 5,5, Ah, sim, sim, também, todos também. os outros, porque Gosto assim, muito. eu por desconhecer, pá, posso estar a criar Não, não, aqui uma um injustiça. conflito, não, de certeza que não. Também posso dizer que gosto mais de uma e não quer dizer que não gosto da outra, é só uma questão dos últimos tempos ter havido mais daquelas marcas e ficar um bocadinho mais na minha memória. Exatamente, Acho que sim, ninguém vai sim. ficar chateado com isso. Hum, qual a melhor cerveja de sempre que fizeste e porquê? Provavelmente a Black IPA. Epá, porque correu bem, não sei. Porque desapareceu no instante, ficou mesmo com um aroma fantástico Epá, mas o e pessoal diz que já ninguém faz Black Keepers, Pedro. uh, pá, pronto. E na altura também ninguém fazia, portanto, mas acho que é qualquer coisa a repetir, só que lá está. Porque é que não repetimos a Cry Operation? Porque é que não repetimos a Black IPA? Porque
metemos outras coisas à frente. Claro. E que se vendem muito mais rapidamente, porque o mercado pede coisas novas, mas depois não as bebe. Prova. E então é preciso fazer cervejas que não vão também canibalizar as outras que estamos a fazer e a vender. Portanto, é relativamente complicado gerir isto. Uhum. Mas provavelmente em breve. Vamos ter Black Keeper. É. Para acabar, como é que está a ser a experiência de abrires de vez em quando o teu espaço e de fazeres lá uns porcos no espeto e teres lá pessoal e conviveres com o pessoal? É para alargar, digamos aquilo no caminho do brewpub, que era o sentido Sim, prévio que tu defendeste. Tem sido uma experiência positiva? sim. Nós renovámos o staff lá, portanto eu costumo estar lá sempre todos os sábados. Estou atrás do balcão, estou a falar com as pessoas, estou a servir cerveja. Renovámos o espaço e as obras ainda continuam, portanto aquilo ainda vai melhorar. A ideia é trabalhar ao sábado à tarde e também à sexta à noite, num registro mais de bar de música e de jam sessions. Portanto, o equipamento de música já lá está e a malta interessada já tem pedido para fazermos isso. E também agora começamos a alargar a oferta para gin, whisky, portanto, tudo produtos portugueses. Uhum. Portanto, trabalhamos com gin T, trabalhamos com o whisky da Venaki e tem corrido super bem. Portanto, as pessoas realmente valorizam e percebem a diferença e a qualidade. E claro, sempre com petiscos, com coisas assim um bocado inéditas. Eu sei como é que é. Aliás, ainda me lembro de uns cogumelos, pá, tu estavas a grelhar os cogumelos, estes cogumelos assim só com sal, pá, estavam fantásticos, pá, os cogumelos quaisquer que tu trouxeste, né? Estavam muito, muito bons. Bem, se te lembras é porque eram normais. Não é? Não, não é. Pois, não sei. Olha, amigo, obrigado por teres dedicado aqui quase 2 horas da tua vida sempre atarefada para estar a falar um bocadinho comigo. Tenho pena não ter sido Obrigado, presencial, mas eu. pronto, havemos de ir ao Porto, porque aliás eu vou ao Porto até no final deste ano, porque tenho lá o concurso este ano será na zona do Porto, portanto espero encontrar-te por lá, ou caso contrário, se és a Lisboa, já sabes que partilho com muita felicidade uma Selma Smith ou uma Tracker contigo. E olha, boa sorte agora para o futuro da Postscriptum, continuos a usufruir sem demasiado stress do desenvolvimento da marca e vamos continuar a beber cerveja, certamente, e encontramos. Ok. Obrigado, amigo. Olha, um grande abraço, obrigado. Pá. Não, Tá. obrigado. Tudo Abraço bom? grande. Tchau, obrigado.